Graça e paz. O novo nascimento, a nova vida, a regeneração. Quem é o responsável? Quem é o autor da regeneração? O apóstolo João demonstra o seguinte no Evangelho: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Pois ele diz, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das suas criaturas, diz Tiago. O novo nascimento é um ato criativo decorrente da vontade de Deus. O apóstolo Tiago reitera que, segundo o querer de Deus, é que se dá a regeneração. O novo nascimento é segundo a vontade de Deus. E João, ele é enfático em excluir qualquer outro tipo de participação. Ele diz, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Não é a vontade do homem que opera o novo nascimento, é a vontade de Deus. Filipenses 2,13 diz que, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Após demonstrar que Cristo entregou-se pela humanidade, o apóstolo Paulo solicita aos irmãos que efetuassem a salvação com temor e tremor, e explica o motivo. Ele diz, Deus é que opera em vós. Ou seja, eles deveriam, por meio da obediência, efetuar a salvação, o que é o mesmo de se efetuar a salvação com temor e tremor. Se alguém ainda estivesse acreditando que a salvação decorria do esforço humano, Paulo demonstra que, segundo a sua vontade, Deus opera o querer e o efetuar. É o mesmo que dizer, Deus quer salvar e Deus salva, segundo a sua vontade. Deus opera o querer dele e não a vontade do homem, ou seja, ele quer salvar e efetua a salvação. Assim, pois, isso não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece, diz Romanos 9,16. Da mesma forma, ao negar que em Deus há injustiça, Paulo cita um verso da lei, onde diz, Deus, compadecer-me-ei de quem quiser me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E aí Paulo traz uma explicação sobre essa passagem. Ele diz, assim pois, não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Ou seja, quando Deus disse que terá misericórdia de quem ele tiver, não significa que ele terá preferência em uma pessoa em detrimento de outra. Ou seja, não adianta o homem tentar fazer algo com a intenção de ter a preferência de Deus, pois ele terá misericórdia de quem ele tiver, de quem ele quiser. Tudo depende de Deus, que se compadece do homem. A passagem de Êxodo é esclarecedora. Moisés estabelece um diálogo com Deus e tem a garantia de Deus de que a sua presença haveria de acompanhá-lo na jornada. E Moisés protesta, ele diz, se a tua presença não for conosco, e Deus também promete, ele diz, farei isso que você disse. Moisés, não satisfeito, pede para ver a glória de Deus, o que não é negado. E Deus complementa, terei misericórdia de quem eu tiver. É a misericórdia de Deus que fez de Israel um povo especial. É a misericórdia de Deus que nos faz seu povo. Através do favor especial que obteve, Moisés estava buscando benefício para o povo, mas a palavra do Senhor é firme. Aquele que pecar contra mim, a este eu riscarei do meu livro. Para alcançarmos a misericórdia de Deus, basta confiarmos que Ele se compadece de nós, pecadores, que por meio de Cristo temos acesso a esta graça. Observe que o apóstolo Tiago aponta para um dos aspectos da regeneração. O instrumento pela qual fomos gerados é a palavra da verdade, que nos tira da morte e nos conduz à ressurreição de Cristo. Na palavra de Deus está implícito
o seu poder, poder que nos dá a filiação divina. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, diz Paulo aos Gálatas. Segundo a vontade de Deus, os que creem em seu Filho serão como que primícias das suas criaturas. O melhor da criação de Deus está representado dentro da sua igreja, visto que todos os que creem são recebidos por filhos, tornando-se co-herdeiros e co-irmãos por meio de Cristo Jesus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. O apóstolo chega à conclusão de que todas as coisas se fizeram novas para aqueles que estão em Cristo. Após ter feito uma breve exposição do que ocorre com os salvos antes de serem feitos novas criaturas, ele diz que nós vivemos coisas novas em Deus. Então, com base na argumentação, um morreu por todos, conclui-se que todos que estão em Cristo morreram. Para aqueles que já estão em Cristo, a morte é um ato concluso, morreram. Paulo, em segundo lugar, demonstra que um dos motivos pelo qual devemos morrer com Cristo, Cristo morreu por todos, para que todos tenham vida por meio dele. Essa relação entre Cristo e os que creem é para os que vivem por meio dele. Não vivam mais para proveito próprio, mas que vivam para Cristo. Terceiro ponto aqui, depois de morrermos com Cristo, o apóstolo aponta que a ninguém conhecemos segundo a carne. Paulo é tão enfático em afirmar a morte e a ressurreição dos crentes, que até mesmo a experiência que alguns tiveram em conhecer a pessoa de Cristo Jesus já não era mais válida diante da nova criação. Agora já não o conhecemos deste modo. Estes elementos demonstram que em Cristo somos nova criatura, ou seja, fomos criados de novo. Em Cristo Jesus somos gerados, criados novamente. Ele não está melhorando nossa natureza caída. Não é um aperfeiçoamento, não é uma lapidação, não estamos em evolução, não estamos em uma mudança na vida moral ou mental apenas do velho homem. São afirmações necessárias, porque alguns definem o novo nascimento como uma mudança na disposição moral, presente na alma do indivíduo. Você se torna uma pessoa melhor, que só há uma mudança na disposição moral dominante do pecado na alma. Essas afirmações não encontram base frente à necessidade de se crucificar a velha natureza em Cristo. A regeneração é termo específico que define o ato criativo de Deus na formação do novo homem. Deus te abençoe e entenda, somos novas criaturas por um ato de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.